Eu me chamo Sheila Cristina Gerg, sou licenciada em Matemática, Pedagogia, sou especialista em Neuropsicopedagogia e mestre em Educação. Eu atuo há mais de 20 anos na educação infantil, no ensino fundamental, como professora e também coordenadora e diretora pedagógica. Atualmente, eu integro a Rede Excellent como assessora educacional e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o Ensino Fundamental 2, também conhecido como Anos Finais. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência e alertando vocês quanto à rotina e prática pedagógica nesse nível do ensino. Como todos vocês já devem saber, nesse ano letivo o tema é Juntos Formando uma Geração de Princípios. Esse tema é muito explorado pelo assessor André. Caso vocês ainda não tenham assistido, vale a pena conferir e aprender um pouco mais sobre os objetivos dessa campanha e desse tema. Bem, estou aqui com vocês para falar a respeito do nível de ensino no qual vocês atuam. O Ensino Fundamental 2 ou Anos Finais, dependendo da região, essa terminologia muda um pouquinho. Mas são alunos do 6º ao 9º ano. Quando eu apresentei agora há pouco, logo me veio em mente a questão da matemática, que foi a minha primeira formação. Pois bem, sou licenciada em uma disciplina que é ministrada nos anos finais e no ensino médio. E quando cursei a graduação, eu estudei em quase 90% do curso unicamente a matemática. Isso significa que eu tive pouquíssima relação com as demais áreas. Assim, posso afirmar que você, professor ou professora dos anos finais, se especializou possivelmente em uma área. E talvez seja por isso que os professores dos anos finais têm essa individualidade mais perceptível do que as pedagogas dos anos iniciais, que passaram por uma pedagogia e se identificam umas com as outras. Nos anos finais, há professores que permanecem pouco tempo em sala de aula, alguns apenas 1 hora por turno. É o caso da formação cristã, o ensino religioso, artes, inglês. Alguns têm carga horária de 50 minutos, menos tempo ainda. O que quero dizer a vocês é que o tempo é curto nos anos finais e há uma rotatividade de docentes, ou seja, terminou uma aula e já vem a outra aula com matemática. Por vezes são 3 professores em um único turno que circulam pela mesma sala de aula. Onde quero chegar com isso? Professor ou professora, você precisa entender que cada aluno tem a sua individualidade e cada colega seu também tem uma individualidade. É preciso entender que o aluno talvez goste mais de um professor X ou um professor Z, afinal são vários professores que ele conhece. Você tem pouco tempo em sua aula, então determine muito os seus objetivos para não perder o foco e o tempo. Quando estiverem em reunião de equipe, não apenas critiquem o colega de profissão ou o aluno, pensem juntos em como podem melhorar ainda mais a prática pedagógica, como um todo, promovendo, por vezes, atividades que sejam interdisciplinares. Afinal, na abordagem por princípios, especificamente na pesquisa 4 passos, temos o relacionar. E tanto vocês como os alunos precisam saber relacionar os assuntos com outras áreas do conhecimento. Minha dica é, equipe, busquem juntos a solução para os problemas nas turmas. Não fiquem em sofrimento por uma turma ou um aluno. Conversem com a coordenação. Investiguem juntos se o problema tenha acontecido só na sua disciplina ou nas outras matérias também. Isso é trabalhar juntos, formando uma geração de princípios. Por vezes, vejo que uma determinada turma pinta e borda, termo talvez meio gaúcho, mas que significa falta de domínio do professor. Com outro, já andam na linha. Não fazem a bagunça como aquele que não lhes deu limites. Eu desejo que você, professor, seja maduro como adulto para perceber que precisa ter domínio, fazendo com que a turma consiga avançar em conhecimento e aprendizagem. Você, professor, é um exemplo para o seu aluno adolescente ou pré-adolescente. Estamos aqui justamente pensando em alunos que já não são mais crianças. Eles já têm o seu caráter praticamente formado, mas buscam no professor e na professora aquele carinho, a orientação que muitas vezes os pais não dão em casa, por falta de tempo ou vontade mesmo.
Sugiro agora uma atividade de registro no qual vocês vão anotar as características dos alunos do sexto, do sétimo, oitavo e nono ano. Façam uma tabelinha e dentro escrevam o que vocês lembrarem sobre a faixa etária de cada um deles. Lembrem-se, não quero que vocês escrevam sobre a turma, mas sim sobre a fase que esses alunos se encontram. Dialogue com seus colegas, se possível for, sobre essa diferença. Bom trabalho! Espero que esse tempo de reflexão tenha ajudado para perceberem ainda mais a diferença que existe entre os alunos do sexto ao nono ano. Todos nós já passamos por essas fases, não é mesmo? Mas convenhamos, na nossa época era um pouco diferente. Vivemos num mundo acelerado, tecnológico, o que faz com que as pessoas fiquem e vivam mais ansiosas desde pequenas. Tudo é rápido, tudo é Google responde. Nós, professores do F2, precisamos estudar mais sobre as atuais características de cada faixa etária antes de planejarmos nossas aulas. Agora, peço que pausem um pouco o vídeo novamente para visualizarem um quadro com as características físicas, mentais e espirituais de juniores e logo em seguida dos adolescentes. Dediquem-se a ler esse quadro e conversar um pouco a respeito dele logo em seguida. Em alguns momentos, recebo os pais em minha sala dizendo que os filhos já são grandes e têm que se virar sozinhos. E preciso sempre enfatizar que não é bem assim. Na adolescência, eles precisam também de orientação. Qual é o papel de vocês, professores, em relação a isso? Pois bem, nós, coordenadoras diretoras, conversamos muito com os pais nos anos finais, principalmente quando baixam as notas e vem a tão temida recuperação. Agora, quero dar continuidade falando um pouco a vocês sobre a importância da comunicação com os pais, pois vocês estão no dia a dia e precisam comunicar-se e informar como está a situação do aluno na sua disciplina. Nós adotamos a agenda escolar virtual e ela é a chave para o professor se comunicar com o aluno e os pais. Ali tem o registro de quantas vezes o professor mandou um recado para o aluno, quando ele faltou a aula, quando não fez corretamente a sua atividade, e isso é muito importante que não seja somente uma responsabilidade da gestão da escola fazer essa comunicação, mas sim também o professor, pois estamos juntos e em aliança. Bem, como vocês perceberam, estou falando de alguns princípios que vocês já conhecem e estão no dia a dia de vocês. Porém, agora quero elencar um por um dos 7 princípios para que vocês vejam o quanto precisam estar seguros e cientes quando estão dirigindo suas aulas ou na sua prática escolar, propriamente dita. Princípio da soberania. O primeiro no meu ponto de vista, pois se não reconhecermos que Deus é soberano, o Criador, o nosso tudo, não somos cristãos e tampouco professores em AIP. O princípio da soberania tem que se fazer visível quando você explica aos seus alunos a fundamentação bíblica de sua disciplina. Tudo começa pela fundamentação. Uma casa sem fundamento nunca será casa e com qualquer vento vai balançar e cair. Pense nisso. Princípio da aliança. Acredito que sobre esse já falei muito hoje, mas só para lembrar vocês, estejam em aliança com a direção e alunos, pais, colegas professores. O diálogo é fundamental para que se viva em aliança, então fortaleça seus vínculos no ambiente escolar. Princípio da semeadura e colheita. Esse é muito polêmico nos anos finais, ao final do bimestre ou trimestre, especialmente quando o professor diz que fez de tudo para plantar, regar e nutrir a planta, mas o aluno, que seria a semente, não cresceu. Como professores, vocês sempre deverão pensar em como vocês fizeram o plantio. Talvez precisamos melhorar em algum aspecto ou não plantamos bem o suficiente. Mas isso se chama autoavaliação de nossa prática.
Não estou aqui dizendo que não tenhamos, às vezes, alunos fracos, desmotivados, com dificuldades de aprendizagem, mas precisamos cuidar do plantio e informar os donos da plantação, que são os pais, de como está sendo esse crescimento ao longo do processo e não somente na hora do boletim. Também quero falar do princípio da individualidade. Cada aluno é único e algumas vezes temos bastante trabalho, porque essa individualidade envolve avaliações e atividades diferenciadas. Não podemos propor a mesma atividade para todos os alunos, especialmente quando temos alunos autistas, com TDAH, disléxicos. Na sala dos professores, esse princípio também se aplica quando pensamos que cada professor é diferente, mas lembre-se da aliança. Todos devem falar a mesma língua. No caso, andarem todos de acordo com as instruções passadas pela direção e coordenação e aplicadas na sala de aula. A harmonia vem tanto na sala de aula como na sala dos profs, quando todos estão alinhados no mesmo propósito. Princípio do autogoverno. Diria que na nossa rotina precisamos muito desse princípio, especialmente quando falamos em educar com amor, educar por princípios. Quem aqui nunca perdeu a paciência? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, não é? Então, pratiquem o autogoverno. Deem limites com amor e não com gritos. Princípio do caráter. Algo muito importante no trabalho com os adolescentes é ensinar a eles o caráter de Cristo. Mas isso só é possível se você, professor, também souber o que é e praticá-lo em seu dia a dia. Deus ama a verdade e a justiça e odeia mentiras e injustiças. Então, seja um professor que fala e vive a verdade e pratica a justiça, inclusive quando se trata das avaliações. E por último, o princípio da mordomia. Como é importante sermos bons mordomos. Lembrem-se das obrigações de vocês como professores. Entreguem os planos de aula, as notas, os diários de classe dentro dos prazos estabelecidos. Não adianta cobrar pontualidade do aluno se você também não tem. Não adianta querer capricho no fichário se você também não tem. Somos exemplos para os nossos adolescentes. Eles nos observam em tudo, na roupa, no cabelo, o nosso gosto musical. Então, mordomia em sua pasta, na mesa da sala de aula, na organização das correções das avaliações. Bem, falei de modo geral sobre um pouco da rotina e da prática pedagógica do Ensino Fundamental 2. Talvez nada novo para você, mas muitas vezes precisamos lembrar do nosso papel como professores do 6º ao 9º ano e não focar somente nas 4 paredes da nossa sala de aula. Identificar e viver os princípios bíblicos como equipe e professor integrante desta é fundamental. Que Deus te abençoe nesse ano, em sua caminhada como professor, que esse ano seja regado de muitas bênçãos sobre a sua vida, também sobre a sua escola, os seus alunos e também a sua família. Um grande abraço e até a próxima!